Beleza com vocês, pessoal? Pessoal, vamos iniciar aqui o nosso estudo dirigido no concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre a geografia. Voltando novamente à história, não deixa também de ser um pouco de geografia, que a disciplina ela faz uma interdisciplinaridade em cima desse conceito. Pessoal, na descrição desse vídeo tem um materialzinho de apoio, onde vocês clicam lá naquele link. Vocês serão redirecionados para uma página. Esperem a propaganda fechar. Assim que a propaganda fechar, vocês confirmam no botão fechar e abrirá esse material em PDF para vocês fazerem download, imprimir, deixar com vocês e estudar por esse assunto. Assunto explicadinho aqui na nossa videoaula de hoje. Pessoal, só lembrando, nós estamos com o nosso curso online, o nosso curso de História e Geografia para o Estado do Pernambuco. Se você quiser adquirir, entre em contato comigo para você saber o que é que tem lá nesse curso, né? Professor, eu quero saber o que é que tem. Eu quero saber se esses tópicos que o senhor tem vai servir para mim. Eu mando um print para você desse material, para que você veja quantos minutos tem, o preço que eu vou te mandar. Você vai ver que é compensador você adquirir esse nosso material. Beleza, galera? Então vamos aqui falar sobre essa formação territorial, processo de formação do nosso estado do Pernambuco. Olha aqui, galera. Pernambuco inicialmente foi parte da colônia de Santa Cruz, Brasil, que o governo português procurou explorar e em seguida colonizar. Em 1534, ao fazer a doação, eu vou fechar com vocês a palavra doação aqui, para daqui a pouco nós discutirmos ela, do espaço brasileiro a fidalgos e militares portugueses, eu vou também fechar com vocês isso aqui, tá bom? O rei D. João III dividiu o Brasil em 15 lotes, fecho com vocês 15 lotes, que se estendiam de pontos específicos do litoral, olha aqui, pontos específicos do litoral, até o encontro dos paralelos que cortavam os pontos, até o hipotético meridiano de Tordesilha. Olha aqui que eu estou afirmando para vocês. Conforme se observa no mapa que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Este meridiano havia sido destinado em 1494 como delimitação das terras portuguesas e espanholas a descobrir no Oeste. Então vamos aqui resumir esse slide, entender como a banca Conup, a UPENet, pode cobrar na prova de vocês esse assunto, um assunto interessantíssimo. Ela tem várias possibilidades de cobrar esse assunto na prova dos senhores. Não necessariamente em cima exclusivamente da formação do território do Pernambuco. Ela pode cobrar uma questão falando sobre a formação do território pernambucano e incluir outras capitanias vizinhas à do Pernambuco. Vou dizer aqui um exemplo para vocês. A banca pode fazer o seguinte, ao fazer a doação do espaço brasileiro, incluindo a nossa capitania de Pernambuco, juntamente com a capitania tal, tal e tal, a fidalgos e militares portugueses, o rei D. João III teve a brilhante ideia de dividir o Brasil em lotes que deveriam ser administrados. Então, isso aí está correto. Isso aí está correto. A fidalgos e militares portugueses, através de uma doação e divisão de lotes, as capitanias hereditárias. Eram hereditárias porque, uma vez doadas ou para fidalgos ou para esses militares portugueses, passava-se de pai para filho. Professor, nesse sentido, então, a capitania pertencia ao donatário? Não, não pertencia ao donatário. O donatário tinha o direito de administrá-la, hereditariamente. Mas só que a coroa portuguesa, o rei português, ele tinha como obrigação retirar impostos dessas capitanias. Ou seja, o nosso amigo donatário era obrigado a repassar fundos do que se arrecadava dentro dessas capitanias. Então ele estava lá como uma espécie de administrador hereditário, poderia passar de pai para filho. Mesmo assim aconteceu no Pernambuco, aconteceu em outras capitanias do nosso Brasil. Entendido aqui esse primeiro ponto? Só lembrando, capitanias hereditárias, 15 lotes de terras. Nesses 15 lotes de terra está aí dos pontos específicos do litoral até o encontro do hipotético meridiano de Tordesilha. Alenco ainda mais para vocês que esse tratado de Tordesilha era que um lado pertencia aos portugueses, que é o lado que nos interessa, e outro aos espanhóis. É o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse mapa. Essa porção aqui que eu estou fichando agora era a porção que pertencia a quem? Aos espanhóis. A outra porção de lá era a porção que pertencia aos nossos amigos portugueses. Essa porçãozinha aqui, beleza? Então vamos lá.
Continuando, o lote doado a Duarte Coelho Pereira compreendia as terras que, no litoral, se estendiam desde a foz do rio Santa Cruz ao sul da ilha de Itamaracá, até a foz do rio São Francisco. Eu vou parar com vocês aqui e vou fichar esse assunto aqui. Ó. O lote doado aqui a Duarte Coelho Pereira, presta atenção, compreendia as terras que no litoral se estendia desde a foz do rio Santa Cruz, olha a localização, vai pegando, ao sul da ilha de Itamaracá também, até a foz do rio São Francisco. Então aqui, tá bom? Era justamente a delimitação da nossa primitiva formação territorial do Pernambuco. Não sei precisamente quantos hectares de terras eram. Isso não tem importância. Não tem importância. Uns vão falar em tantos mil hectares, outros vão falar, não se preocupem em levar isso para a prova. A prova não vai cobrar, a banca não cobra. A banca cobra o quê? Olha aqui a figura de quem? De Duarte Coelho. Ela vai perguntar as delimitações, ela poderia perguntar e colocar na prova de vocês as delimitações, poderia simplesmente falar sobre isso que eu fichei com vocês aqui, ó, toda essa parte. Este rio separaria as capitanias de Pernambuco e Bahia, ou seja, pessoal, o rio São Francisco, ele tinha, né, uma função primordial, demarcar o fim da nossa capitania, dependendo do lado que você começasse a demarcar, e justamente a divisa com outra capitania, a capitania da Bahia, tá bom? Da foz até as nascentes, sendo as suas águas pernambucanas. Assim, Pernambuco era limitado ao norte pela capitania de Itamaracá, vai notando, doada a Pero Lopes de Souza, onde já se iniciara o povoamento, e ao sul pela Bahia, né, a Bahia de Todos os Santos, doada a Francisco Pereira Coutinho. Então, galera, estou demonstrando para vocês neste slide aqui, né, o importante tópico em relação à nossa capitania. A quem foi doada? Duarte Coelho Pereira. Né? Quais eram os limites da nossa capitania? Está aí fichado para vocês. Nossa capitania estava vizinha a quais capitanias? Itamaracá, está aí no quadro de vocês, ao norte, e a Bahia de Todos os Santos, ao sul. Então está aqui a nossa divisão em relação às capitanias hereditárias. O povoamento foi realizado a partir da vila de Olinda. Outro ponto aqui também, que eu vejo isso aqui em prova, galera. Eu recorro a isso aqui sempre, porque isso aqui é a base. É a base para nós entendermos a nossa formação, o nosso povoamento. O povoamento foi realizado a partir da vila de Olinda para o norte e para o sul, sempre seguindo a linha da costa e os vales dos pequenos rios que desembocavam no Atlântico. Então, seguia o bojo, né? Seguia a linha dos vales e dos rios que desembocavam no Oceano Atlântico. O que? O processo de povoamento. Continuando. Sempre este povoamento foi feito em luta constante com os indígenas, sobretudo os caetés. Então, pessoal, eu já encontrei provas da própria CONUP, onde falava que o processo de povoamento do nosso território pernambucano foi um processo pacífico. Os colonizadores não encontraram tanta resistência por parte dos nativos. Questão errada. Olha aqui, ó, foi feito em luta constante com os indígenas, sobretudo a nação dos caetés, que tem as suas aldeias e suas roças justamente nesse ponto, justamente nessas áreas. Os primeiros anos de ocupação foram de convivência difícil, também, né? Lógico, de vez que os portugueses tiveram não só de submeter os indígenas e obrigá-los ao trabalho sedentário. Portugueses obrigou os indígenas ao trabalho sedentário. Como se defender do ataque das moléstias, ou seja, os problemas, né, do meio tropical, de se adaptar à alimentação indígena, que era estranho aos colonizadores. Entre outras coisas, tiveram que substituir alimentos como a farinha de trigo pela mandioca, a farinha de pau dos indígenas. Né? A penetração para o interior foi dificultada tanto pela resistência indígena, aqui é outro tópico, aqui é outro ponto de prova, banca pode cobrar isso aqui em relação à penetração do colonizador para o nosso interior pernambucano. Qual foi as dificuldades encontradas? Quais foram? Está aqui, ó, resistência indígena, né, como também pela forma do nosso relevo, um relevo muito íngreme, né, representado pelo maciço da Borborema. A gente já falou sobre esse tal maciço nas aulas de geografia e vamos voltar lá novamente, posteriormente, falar um pouco mais.
o que levou estudiosos como o cearense Capistrano de Abreu a chamar a atenção para o fato do oeste de Pernambuco ter sido ocupado pelo povoamento oriundo de Salvador, que havia subido rios como o Vaza Barris, o Itapicuru e o Paraguaçu, alcançando o São Francisco e depois os rios afluentes da margem esquerda deste rio, para ocupar território hoje pernambucanos, paraibano, Rio Grande do Norte, cearense, piauiense e até maranhense. Então, galera, aqui, né, eu elenco para vocês nesses últimos parágrafo em relação à nossa penetração para o interior do estado do Pernambuco. A dificuldade que foi encontrada tanto em cima da resistência dos índios, como pela questão geográfica, pelo relevo muito acidentado, um relevo muito difícil para atravessar a Chapada da Borborema, né? Além também aqui a passagem do Capistrano de Abreu, tá bom? Quando o Capistrano de Abreu ele escreveu em um dos seus escritos, né, que falava que o fato do oeste pernambucano ter sido ocupado justamente pelo povoamento oriundo da onde? Salvador, né, que veio através do curso dos rios, como um exemplo que ele citou, o Vaza Barris, que eu fiz com vocês aqui, o Vaza Barris, o Itapicuru e o Paraguaçu, até chegar ao São Francisco. Chegou ao São Francisco, pronto, foi resumido o problema. Chegou ao São Francisco, né, começou a já estar dentro do próprio estado pernambucano. Depois, né, os rios afluentes de margem esquerda do Rio São Francisco para ocupar hoje os territórios pernambucanos. Aí diz paraibanos, rio-grandense, né, cearense, piauiense até o próprio Maranhão, tá bom? Continuando aqui, olha só aqui, né, o mapa justamente que o Capistrano falou, né? O que o Capistrano falou está retratado aqui nesse mapa através aonde? Através do nosso rio São Francisco, né? Fica bem aqui para você que não é do estado do Pernambuco, que não conhece, está aqui o Rio São Francisco, ele fica localizado justamente nessa porção que eu estou fichando aqui com vocês. Então veja aí, né, as linhas, as ramificações que nós tivemos, foram as ramificações justamente aquelas que foram entradas principalmente pelo próprio Rio São Francisco, depois para os afluentes, para ir para o Ceará, para ir para o Rio Grande do Norte e assim até, né, o próprio estado do Maranhão. O povoamento pernambucano chegaria após a Guerra Holandesa, com o avanço feito pelo Rio São Francisco ao sul e pela subida da Borborema, utilizando vales do Capibaribe, do Ipujuque, do Una, com forças que freavam indígenas e implantavam fazendas de gado. Então freavam indígenas e ao mesmo tempo já iam implantando as fazendas de gado. Pernambuco visava assim assegurar a formação do seu território ao oeste, estabelecendo povoações no sertão, como Flores, né, o Alto Pajeú, e no submédio São Francisco, Cabrobó, Barra e outras cidades. Apesar da forte concorrência baiana do século XVIII, né, ao ser o Brasil dividido em capitanias gerais e capitanias subalternas, Pernambuco, que era uma capitania geral, coloca isso na sua cabeça que ele não era uma subalterna, ele era uma capitania geral, conseguiu manter sua supremacia sobre as capitanias subalternas, daqui a pouco no mapa. Então, pessoal, aqui é outro ponto fundamental, um ponto importante. A banca Condup, ela vai dizer para vocês que o estado do Pernambuco ficou na condição de uma capitania subalterna. Aqui é uma capitania geral. Beleza, pessoal? Do Piauí até 1715, do Ceará até 1799, do Rio Grande do Norte até 1808, da Paraíba até 1799, Itamaracá até 1763. Ou seja, Pernambuco, como sendo a capitania geral, conseguiu manter o que? Uma supremacia, o que? Um poder sobre as capitanias que eram consideradas subalternas, né? Até 1715, Piauí, Ceará até 799, Rio Grande do Norte até 1808, Paraíba, tá? A datação, não se preocupe com isso. Aqui eu só quero que vocês entendam é que a nossa capitania do Pernambuco, como sendo uma capitania geral, ela conseguiu manter-se, né, uma supremacia grande em cima das outras capitanias subalternas. Quais eram essas, professor? Está aí elencada para vocês, inclusive até o ano. Então, por isso que é importante vocês terem esse material com vocês aí. Só ir na descrição e baixar, porque depois você vai se esquecer e para revisar, nada melhor do que ter em mãos. Esta seria, nesse ano, incorporada a Pernambuco como comarca de Goiânia. Alagoas, que era parte do território de Pernambuco, né, foi desmembrada e transformada em província em 1818. Tá bom? Outra província também, né, que pertencia a Pernambuco, a província de Alagoas, o estado, do qual foi desmembrado,
né, no ano de 1818, devido ao que, pessoal? Devido justamente às punições que o nosso estado do Pernambuco sofreu ao longo das revoltas. E se você olhar aqui justamente esse período que Alagoas foi desmembrado de Pernambuco, vai bater com uma revolta, a revolta dos padres ou a Revolução Pernambucana. Beleza, galera? Então é só pegar esses pontos. Então tá aqui, né, mostrando para vocês a nossa capitania em relação às capitanias subalternas. E justamente o que eu acabei de falar com as datações. Então esse mapa aqui, pegue esse ponto aqui como sendo as capitanias subalternas, né, e a nossa capitania como sendo uma capitania, né, geral, uma capitania que exercia um patamar de supremacia em relação às demais capitanias. Opa, deixa eu voltar aqui. Em 1824, Pernambuco, face à proclamação da Confederação do Equador, teria desmembrado a comarca de São Francisco, que foi inicialmente incorporada a Minas Gerais e posteriormente, em 1827, a Bahia. Então, novamente, né, nesse evento de 1824, na Confederação do Equador, o estado do Pernambuco envolvido novamente com conflitos contra o poder moderador, que a gente já falou sobre isso, né? Ela foi desmembrada, ela que é a nossa capitania, a nossa capitania de Pernambuco, ou ainda, pessoal, capitania de Nova Lusitânia, como era chamado também, viu? Sem problema nenhum aparecer esse nome, essa nomenclatura. Foi desmembrada, né, uma parte, a comarca de São Francisco, né, foi dividida para Minas Gerais, posteriormente a Bahia também pegou um pedaço, e assim o estado do Pernambuco, hoje um pequeno estado, né, ele foi mutilado várias vezes, sendo nas duas últimas como punição pelos ideais republicanos que defendeu nas revoltas de 1817 e 1824. Pessoal, falei agora há pouco no slide, né, 1818 como sendo a Revolução Pernambucana, me equivoquei, né, pessoal, 1817, né, com a Revolução Pernambucana, e 1824 com a Confederação do Equador. Beleza, galera? Então, é esses pontos, né, para você entender um pouquinho sobre a formação territorial de Pernambuco, como foi que se deu o processo de formação conturbado, um processo de formação que teve, teve retiração de território devido a 17 e a 24, esses movimentos. A formação territorial do Pernambuco, no início, no princípio, né, o Pernambuco tinha uma influência em relação às capitanias vizinhas. A capitania de Pernambuco era considerada uma capitania geral e não uma capitania subalterna como as suas vizinhas Ceará, Rio Grande do Norte, né? Os desmembramentos que o estado de Pernambuco sofreu, e isso encurtou demais. O processo de formação, ainda elenco para você aqui fazendo o nosso geral, começou, né, graças ao Rio São Francisco, através dos seus afluentes, aonde nós se espalhamos, aonde nós conseguimos chegar a outros estados. Beleza, galera? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Olha aqui meu zap no monitor de vocês, meu e-mail. Está na descrição desse vídeo o material de apoio para vocês baixarem, imprimirem, revisarem quando estiver próximo aí ao teu concurso. Então, vamos pegar, vamos focar, vamos continuar todo vapor, pessoal, dando joinha no nosso vídeo, compartilhando, comentando se ficou alguma dúvida, porque com certeza, na medida do possível, o professor estará aqui sanando todas as dúvidas de vocês. Um forte abraço, um ótimo início de semana, tá bom? Focado, pegado nos estudos, e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!